Então, graças e paz a você que está me assistindo aí. Nós estamos no módulo 6, Realidade da Nova Criação, e hoje, aula número 3, falando sobre que nós somos morada, habitação do Espírito Santo. Aleluia? Então, o nosso objetivo é que a gente avance para essa plena consciência de que nós, como nova criação, faz parte da realidade da nova criação, nós somos morada do Espírito Santo. Né? Isso não é uma mudança de comportamento, comportamental, moral, de ética, ou teológica, religiosa, mas é uma realidade de uma ação miraculosa do Espírito Santo que habita em nós. Amém? E esse Espírito habitando em nós, ele produz em nós uma nova vida, uma nova existência. A gente cantou há pouco que ele faz com que a vida dele brote em nós. Né? Aqui em 1 Coríntios 3,16, diz: não sabeis que sois santuário do Altíssimo e que o Espírito do Altíssimo habita em vós? Sois santuário e o Espírito habita. Sois santuário e habitação. O que é ser santuário? Queria que vocês falassem um pouquinho aqui sobre o que é que vocês acham que significa ser santuário. A gente é acostumado a considerar como um local, né? Um lugar. Sim, né? A gente pensa muito nisso, né? Uhum. Que tem um propósito, né? Normalmente a gente pensa em santuário, um lugar que tem um propósito. Qual o propósito? Quem não falou ainda também? Muito igual o santo de outra dimensão, né? Tipo essa pegada assim, né? Saindo do cristianismo, assim, um lugar pro santuário, a palavra assim, pensa muito nisso. Algo que você tem acesso a Deus, enfim, sei lá qual for, né? E adoração, o que é que vocês acham? Será que santuário tem a ver com adoração? E geralmente... Eu acredito que sim, né? Você tem pelo senso comum. Pelo senso comum. Você vai ver que a adoração é no santuário, né? Você geralmente associa. Porque seria um lugar onde a pessoa ia contemplar ou se relacionar com a entidade superior, né? No caso, deveria ser necessariamente o Criador eterno. E nesse lugar, se a pessoa vai se deparar com ele, vai estar na presença dele, vai se maravilhar no que ele é, né? Então, daí o conceito de adoração seria contemplar e ser transformado à imagem dele. Porque quando você vê algo bom e entende que aquilo é bom, você tem uma direção. Então a adoração, ela tem esse poder transformador. E tudo isso é santuário. Então quando a Escritura está dizendo que nós somos santuário, o que é que o apóstolo Paulo tinha em mente quando estava falando isso? Nós somos santuário do Altíssimo. Seria o lugar onde ele está. Onde ele habita, né? Onde ele habita. Não, mas depois vai dizer que habita também, já é um outro conceito também, né? A habitação é algo permanente, é algo que não para. Pelo menos durante um período, né? O conceito popular, secundário, né? Onde é a tua casa? Aí a pessoa diz, eu moro em tal lugar. Pode ser até uma casa alugada e por um tempo. Mas a habitação realmente é essa ideia de permanência. Agora, santuário, trabalhando aí um pouquinho mais a ideia de santuário. Santuário, o nosso santuário, os batistas gostam muito de usar essa palavra santuário para falar do prédio. A igreja se reunirá no santuário, falando do prédio. Né? Isso é uma identidade denominacional. Os presbiterianos gostam mais de chamar a palavra templo. Se eu disser a você que em hebraico só existe a palavra tabernáculo, quando Moshe recebe a revelação, ele recebe a revelação do tabernáculo, que posteriormente foi chamado de santuário, e posteriormente foi chamado de templo. Mas a revelação foi do tabernáculo. Tudo no hebraico só. Os três termos. Sim. Mas a revelação mais importante, vou dizer assim, vou explicar por quê, foi de tabernáculo. Tabernáculo. Então vamos pensar um pouquinho no tabernáculo para entender de onde vem a ideia de santuário, né? Também. Embora que santuário já acrescenta algo e já foge um pouco também do conceito original. Daí eu queria enfatizar a importância de a gente entender a questão do tabernáculo. Tabernáculo acabou sendo como algo temporário. Ficou a ideia de tabernáculo. Tanto é que existe a festa do tabernáculo, ou das tendas, né? De cabana mesmo. Literalmente em português, talvez uma tradução melhor seria da cabana. E a cabana seria um local onde, inicialmente, na primeira aliança, nas 6 primeiras alianças, né? O nosso pai, ele, de uma forma mais palpável, entre aspas, né? Ele se manifestava presente. Então,
Tanto é que o sumo sacerdote, uma vez por ano, só que podia entrar no Santo dos Santos. E lá, no Santo dos Santos, ele não podia entrar com pecado. Então ele tinha que oferecer sacrifícios e se arrepender dos seus próprios pecados, primeiramente, depois interceder pela nação. E aí só então ele entrava no Santo dos Santos, com uma corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse em pecado, ele morreria ali, seria arrastado, como a história fala que aconteceu. Seria arrastado para fora, ele seria fulminado ali. Então esse tabernáculo, ele foi criado com dimensões precisas, tudo tem um significado, certo? Então as dimensões, as medidas exatas foram dadas a Moisés, a Moshe. E também todo o material que foi usado na construção do tabernáculo também foi dado, que é as camadas, porque havia várias camadas de tecidos diferentes, de madeira banhada a ouro. Cada parte tinha essas camadas, né? O átrio externo era como se fosse uma cerca de tecido e madeira. E aquele átrio externo também tinha camadas de tecido. Esses tecidos, por sua vez, tinham que ser pintados com pigmentos específicos, não era qualquer pigmento. Os pigmentos foram ditos a Moisés quais seriam esses pigmentos e quais seriam as pinturas. Então, por exemplo, na entrada, você estando totalmente do lado de fora, você ia ver como um portal, um pórtico, ia ver figura de leão, figura de cordeiro, águia, não é interessante, né? De bois, né? No caso touros. Então, cada uma dessas figuras, elas, de uma forma explícita, elas prefiguravam o próprio Yahshua. Mas era como se fosse a entrada para o lugar onde Yahshua dá acesso, e que o homem podia entrar para a comunhão com o Pai. Mas é interessante que mais à frente, no Novo Testamento, os apóstolos vão mostrar que nós somos esse tabernáculo. E o tabernáculo tinha 3 átrios. O átrio externo, o átrio interior ou mediano, e o átrio, que era o Santo dos Santos, o átrio mais interno. E é uma figura do ser humano, porque a Escritura fala que nós somos espírito, que é o lugar de maior comunhão, é o lugar da nossa essência. Eu estou falando de lugar, né? Vocês sabem que a gente está se referindo aqui a coisas espirituais. O nosso espírito é o lugar onde a gente tem total contato com o espírito do nosso Pai. O espírito do nosso Pai, quando nós somos regenerados, realidade da nova criação. Quem passa pela nova criação, o espírito do nosso Pai passa a habitar e dá então vida ao nosso espírito, que estava morto por causa do pecado. Ou seja, o espírito estava totalmente inativo por causa do pecado. O estado realmente que a morte define, de inatividade. Como a morte define inatividade para o corpo, total incapacidade, plena incapacidade de responder a qualquer estímulo exterior, assim também é o espírito do homem sem passar pela nova criação. A gente está falando nesse módulo sobre uma realidade da nova criação. Então, o nosso espírito, ele passa a ter vida, ele é ativado, né, passa a viver realmente, a ter a vida verdadeira, quando a gente recebe pela fé Yahshua. E ali o que acontece? Nós nos tornamos também santuário do Altíssimo. Então é um lugar onde ele contempla a nossa vida e onde também nós contemplamos a ele, a partir do Espírito. Aleluia? Amém? Teve esse caráter temporário porque esse tabernáculo ele foi feito para ser desmontado. Então, durante os 40 anos aproximadamente que a nação de Israel esteve peregrina no deserto, o Shekinah, que é a manifestação da glória do nosso Pai, estava presente através de uma coluna de fogo que ficava manifesta, visível, em cima do tabernáculo, na parte do Santo dos Santos. É como se um fogo estivesse saindo do Santo dos Santos. Só que esse fogo não queimava o tabernáculo. Ele era visível de fora, de longe as pessoas viam aquele fogo, aquela chama, que subia alto, uma chama que subia alto. Mais ou menos como a gente vê hoje a chama de um fogareiro, não a chama de uma fogueira propriamente, mas imagine um fogareiro, um maçarico, ele não tem aquela chama direcionada. Então essa chama que saía do Santo dos Santos, ela subia alto, por quê? Porque ela estava sinalizando de onde ela estava saindo. E era real, era real. Então é preciso entender que era um sinal de uma realidade espiritual, mas aquele sinal, ele também funcionava e também era real. Ok? Então, aquela chama saía dali. E à noite, era uma chama. Então, era mais visível ainda. Durante o dia, era uma nuvem. E a nuvem, o centro da nuvem, a parte mais densa da nuvem, estava ali. E ao redor da nuvem, quer dizer, ao redor daquele centro, a nuvem se estendia. Então, havia o quê? No deserto, onde a nação estava, sombra.
As pessoas moravam também, durante esses 40 anos, em cabanas, em tendas. Ok? Vamos imaginar tudo isso. Por que tendas? Porque as tendas eram armadas, as 12 tribos se acampavam ao redor do tabernáculo. Então, o tabernáculo tinha um formato quadrado, ok? Ou seja, 4 faces. Então, cada face do tabernáculo, 3 tribos de Israel acampavam, lado a lado. Não era uma atrás da outra, não. Uma ficava mais próxima, outra numa distância intermediária e outra tribo mais distante, não. As 3 se organizavam lateralmente, ok? E elas montavam os acampamentos, as tendas, muito organizadamente. Então, quem olhasse de longe ia ver um acampamento bem simétrico. Interessante isso. Tudo isso foi orientação que Moisés deu por ter recebido do nosso Pai. Tudo muito organizadamente. Agora, tudo isso fala de quê? Do nosso corpo e da nossa vida. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito como sendo a tenda, o santuário, o tabernáculo. Mas essa tenda, se as pessoas, o sumo sacerdote tivessem pecado, ele era fulminado e a glória se retirava. Entretanto, o apóstolo Paulo vai dizer que agora, por causa do que Yahshua fez por nós, como realidade, essa glória não se retira, não se aparta mais. Aleluia. Então nós não somos apenas santuário, um lugar de comunhão, de adoração, de transformação. Nós somos agora a habitação. Ele vive em nós e vive através de nós. Aleluia. Então, vamos avançar em relação a isso. Eu espero que tenha sido inspirador, né, iluminador, a gente pensar um pouco sobre o tabernáculo, a tenda. E porque eu acabei não mencionando claramente, explicitamente, porque ele é mais importante do que a ideia de santuário. Porque fala de quem nós somos. Depois foi tomando mais essa conotação de adoração. Mas a adoração requer necessariamente presença. E se você for observar hoje a mentalidade evangelical, religiosa, denominacional, não estou aqui condenando ninguém, mas só apenas identificando para a gente ter uma clareza. A mentalidade é que as pessoas adoram simplesmente porque estão cantando. Até associa louvor a canto, a música. Associam louvor ao quê? A ver música ao vivo também. Tem que ser ao vivo também, né? Eu não sei quantas pessoas têm tido preconceito por a gente estar usando. É claro que o bom, talvez o ideal seria música ao vivo, sendo tocado por pessoas que realmente estão adorando ao vivo. Mas sabe que uma música que você hoje, pela tecnologia, coloca para ser reproduzida, ela ainda é mais valiosa do que uma música que é tocada ao vivo, quando as pessoas que estão tocando ao vivo, em vez de estarem em adoração, elas estão em provocação, elas estão vivendo em pecado, elas estão nem aí para adoração, aquilo ali se torna algo que entristece o espírito. Embora as pessoas possam não ver, as pessoas podem estar ali maravilhadas. Mas melhor seria uma música sendo reproduzida por um instrumento sem vida, como um metal. Porque pelo menos não estaria ofendendo aquele a quem se diz estar adorando. Então, a cultura religiosa impregnou nas pessoas o fato de que eu posso adorar sem ter a mínima consciência que eu estou na presença de quem eu estou adorando. As pessoas sequer dão o mínimo trabalho de imaginar que ele está presente e me ouvindo. As pessoas sequer dão o mínimo trabalho para ter a mínima reverência de saber que ele está presente, porque ele prometeu que estaria presente quando estamos adorando. Ele habita em nós, ele está presente em todo momento da nossa vida, amém? Mas quando, nem sempre nós estamos voltados para ele. Por quê? Por causa da nossa limitação. Somos um ser limitados. Nós não conseguimos nos concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo, mesmo quem tem uma plasticidade de conseguir ouvir e interagir com 2, 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, e até lendo às vezes alguma coisa, ou até mesmo cantando algo e ao mesmo tempo pensando em outra coisa, mas mesmo essa pessoa ela não consegue, ela não tem o mesmo rendimento, isso não se chama concentração. A própria definição de concentração é ter um só foco. Okay? Então, a adoração requer concentração. Eu preciso estar consciente de que estou na presença do meu Pai. Isso é adoração. Amém? A sabedoria levava alguns servos no passado a jejuarem, porque o jejum, naturalmente, ele também leva a gente a um estado mais avançado de concentração. O jejum fala de você abrir mão de outras coisas para você se concentrar. Então, eu não posso estar jejuando e ao mesmo tempo jogando videogame. Isso não é jejum, isso é passar fome. Né? Ou pode ser até um jejum, como a gente usa a palavra hoje de forma moderna, clinicamente. Você vai jejuar 8 horas para fazer esse exame. Né? Então a palavra tem sido usada muito mais clinicamente do que
de forma com entendimento espiritual. Também, mas o jejum, ele traz consigo a ideia de concentração como santuário, que foi perdido. Então, a palavra tabernáculo ela é muito mais importante porque ela traz a ideia de presença. É como se Paulo tivesse, eu não sei se no original em hebraico, porque eu tenho crido que todo o Novo Testamento foi escrito primordialmente em hebraico. O apóstolo Paulo ele chega a ser explícito quando ele diz que a salvação ela vem primeiro para os ialdins. Eles costumavam ir primeiramente nas sinagogas, ok? As primeiras pessoas que se convertiam, eles davam a prioridade por uma questão de honra. É uma mentalidade judaica do primeiro século. Por exemplo, se tem uma pessoa idosa, primeiro eles cumprimentam aquela pessoa idosa. Entra numa sala que tem muita gente, vai primeiro na pessoa mais idosa. Ah, mas fulano está mais perto. Aqui isso é a nossa cultura ocidental, a gente vai primeiro quem está mais perto. A cultura oriental, primeiro vai na pessoa mais idosa. Então, é uma questão de dar essa ordem de prioridade, de honra. E os apóstolos iam primeiramente nas sinagogas, onde eles sabiam que iam ser perseguidos, escorraçados. Há exceções no livro de Atos, em que outras pessoas foram anunciar o evangelho. Mas o costume, a prática, não era uma coisa assim, que tem que ser assim. Tanto é que eles também anunciaram a gentios em outras ocasiões. Mas o costume revelado, de uma forma explícita na Escritura, era esse. Amém? Então, por esses outros motivos, eu creio, né, quando o apóstolo, por exemplo, escreve a igreja que estava em Roma. Mas a igreja que estava em Roma era uma comunidade de ialdins. Haviam gentios também. Inclusive, os próprios ialdins que estavam em Roma não era a mesma mentalidade dos que criam que tinham de viver em Jerusalém, que tinham os ultra-radicais, né? Os ultra-ortodoxos, como existem hoje. Então, a igreja que está em Corinto, você pode ver Paulo falar na Galácia, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, qual era o problema lá? Os judaizantes, aqueles que queriam implementar a fé do judaísmo, da religião judaica, que estavam cobrando que os gentios que se convertessem também se circuncidassem. Você vai encontrar Pedro e Tiago, em algumas vezes, principalmente Pedro, também envolvido por essa cultura, querendo circuncidar, querendo que os gentios também se adequassem aos rudimentos da lei, não os princípios eternos da lei, mas os rudimentos da lei, ok? As coisas temporais da lei. Então, tudo isso, e entre outras coisas, que eu não vou pregar sobre isso, mas já falei um bocado, né? Nos leva a crer que, de fato, todo o Novo Testamento foi escrito também em hebraico. Porque o que nós não temos o manuscrito original, as cartas originais de Paulo. Nós temos uma multiplicidade enorme de cópias. Essas cópias nos dão segurança. Amém? Vocês sabem o significado disso, eu já ministrei sobre isso algumas vezes. Vou repetir. Por que é que as cópias dão segurança? Por exemplo, de Platão não existe nem texto original de Platão. Existe só uma cópia de um texto que é atribuído de um dos discípulos de Platão, que se atribui, que o discípulo falou que Platão disse. Então veja que existe uma insegurança, uma distância. Mas as pessoas creem sem contestar, viu? A alta erudição crê, não, foi realmente Platão que disse isso. Realmente esse texto é de Sócrates, os filósofos da antiguidade helênica, né? Grega. Agora, quando vem para as escrituras, não. Cadê os originais? Mas existem cópias, muitas, uma multiplicidade enorme de cópias, antiguíssimas, que datam do primeiro século, ok? E a quantidade mostra o original. Então, se eu só tenho uma cópia de um original que foi perdido, eu tenho que confiar naquilo ali ou desprezar aquilo ali. Agora, se eu tenho muitas cópias, eu posso comparar as cópias. Peraí, essa cópia aqui está faltando essa palavra, mas a maioria das cópias tem essa palavra. Então, qual é a probabilidade de que no original havia essa palavra? Ah, essa vírgula aqui, está presente aqui, né? Essa vírgula. Embora que no hebraico e no grego não existem vírgulas, mas existem palavras que dão clareza sobre pausa, sobre final de sentença. Então, essa palavra aqui, só 2 cópias tem, 2, 3, 4, 5 cópias. Mas tem 307 cópias que não está presente essa palavra. Então, nós vamos para a grande parte das cópias. Então, as cópias, elas mostram o original, elas apontam para o original, dando-nos segurança. Vocês entenderam isso? Isso é um capítulo pequeno, que eu abri aqui para falar um pouco, né? Não entrei em tantos detalhes sobre quais são os documentos, onde estão localizados esses documentos, qual a nomenclatura, os nomes de cada um desses documentos. Isso tudo é parte de um estudo chamado manuscritologia. E também envolve a autocrítica. Ok? Mas, de forma superficial e essencial, o fundamento é esse. Então, eu creio que Paulo, quando escreveu esse versículo 16 do capítulo 3,
da primeira carta aos Coríntios, ele escreveu em hebraico e ele usou ali a palavra não santuário, mas a palavra tenda. Poderíamos traduzir por tenda. Okay? É algo transitório. Agora, a ideia de tenda no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é porque fala da transitoriedade do nosso corpo. O nosso corpo ele é perfeito, mas ele é transitório. Okay? A morte existe para humilhar, é uma criação sábia do Criador, para humilhar a criação. Para mostrar que o pecado traz consequências. E o homem entendendo que ele é mortal, entendendo que ele não é imortal, que ele é limitado, que ele é pequeno, ainda assim faz o que faz por causa do pecado, né? Vive na soberba que vive na arrogância que vive como se não houvesse amanhã, né? No mau sentido da expressão, não é nem no bom sentido da expressão, mas no mau sentido da expressão, como se não houvesse amanhã. Agora imagine se ele tivesse a imortalidade. Então, a Escritura vai nos mostrar que o nosso Pai criou. E a ideia de tabernáculo é isso, é algo transitório. Então o apóstolo Paulo ele trabalha muito esse conceito de transitoriedade do nosso corpo. O nosso corpo vai se desfazer se nós não formos a geração que virá desfrutar do arrebatamento. Ok? Então tudo isso está escrito aqui, tudo isso está dentro desse versículo aí 16 do capítulo 3. Então, agora, o Espírito Santo, nessa nova criação, ele passou a habitar em nós. Ele vive através de nós. Eu queria que você pensasse um pouco em comunhão, em intimidade, certo? Quanto maior a comunhão, significa que existe maior harmonia. Ok? Comunhão também está ligada à harmonia. Vamos pensar nisso também. Entre duas pessoas, vamos pensar um casal. Comunhão é harmonia. Não quer dizer que não haja diferenças. Que um não possa contribuir, que seja um relacionamento que traga construção. Um relacionamento em que ambas as partes tenham o que cooperar, que tenham o que acrescentar para o outro. O nosso Pai, quando nos criou na eternidade, no seu ser, né, ele pensou em verdadeiros filhos. Ele pensou em uma comunhão que vai além do que a gente tem entendido e imaginado. Mas não significa que não esteja revelado em grande parte das Escrituras. Nós precisamos meditar sobre o que está revelado. Não o que eu creio, o que eu acho, o que eu entendo, o que eu acho justo. Não, é o que está revelado que o nosso Pai é, o que Ele disse ser e da comunhão que Ele tem conosco. Existe uma canção, foi da década de 80, de Armando Filho, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Aí ele diz, né, lá, tão importante para Deus, para o Criador, para o Altíssimo. Ele está em você, Ele se move em você, o Espírito Santo, né? Então ele fala do Espírito Santo. E eu acredito que Armando Filho estava iluminado quando ele escreveu essa canção, que tanto se popularizou no meio entre a igreja, né, e no meio cristão evangélico. Mas a ideia é que existe realmente um valor na nossa vida. O nosso Pai nos amou e nos ama. Esse valor não está necessariamente no que nós podemos fazer, realizar, nós podemos obter, mas naquilo que nós somos. Okay? O fato de ser filho. Tanto é que o capítulo 8 lá de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos herdeiros de Al e co-herdeiros com Yahusha, no sentido de a gente ter todo o acesso, desde já, à herança. Eu não vou entrar nesse capítulo porque ele é muito rico também, quando a gente fala de herança, a gente pensa realmente coisas tão pequenas, mas essa herança, acima de tudo, é no ser. Okay? É direito eterno, da justiça eterna do nosso Pai. Então, existem coisas que essa comunhão em harmonia proporciona. Ela não nos anula. Ela não vai anular a nossa identidade como ser criado por Ele de forma perfeita para sermos verdadeiros filhos de um verdadeiro Pai. Mas, pelo contrário, essa comunhão, ela estabelece em viver. Então, o Espírito dele, ele vive, ele habita e vive em nós e através de nós. Então, quer dizer que ele escolheu também, já desde agora, desde que você se tornou nova criação, realidade da nova criação, ele escolheu também não apenas estar em você de uma forma passiva, ele está vivendo em você. Agora, não como um parasita, não como um predador. Existem várias relações na biologia, né? Dentro de um ecossistema. Então, por exemplo, o predadorismo é uma relação em que existe uma coabitação entre um parasita, por exemplo, ou um predador. Nem sempre, né? A predação, mas o parasitismo. Eu estava misturando um pouquinho, né? Predadorismo com parasitismo. É uma relação que traz malefícios para o hospedeiro
em que o parasita, e aí o termo parasita vem da relação daquela entidade no corpo do hospedeiro. O parasita, ele tem uma relação com o hospedeiro de parasitismo. É quase um predadorismo, quase. Né? Mas existem também outras relações, como por exemplo a protocooperação, que é também uma relação da biologia, ok? Falando um pouquinho de biologia aqui. Então, existem muitas maneiras de classificar associações e interações, tanto entre seres humanos, também. Tem pessoas que têm comportamentos predadores, de canibal, no relacionamento, de parasita. E eu poderia falar muitas coisas sobre isso, mas vamos nos ater a esses aspectos, ok? Entretanto, o Espírito Santo não está habitando em nós para sugar nossa energia, para realizar algo que Ele quer realizar através de nós, como se fosse uma possessão maligna. Não. Ele habita em nós, totalmente nos beneficiando. A presença dEle nos beneficia em tudo. Não há nada, não há absolutamente nada, integralmente a presença dEle é só benéfica. Ela só nos capacita, ela só nos traz vida. E a vida plena, a vida do nosso Pai. Amém? Mas é verdade que Ele vive em nós e vive através de nós. Então, à medida que você está vivendo a realidade da nova criação, significa que você está desfrutando de coisas que lá na tua essência são essenciais para você. Você passa a desfrutar, a acessar essas coisas, você passa a realizar coisas, você passa a construir coisas que têm a ver com o teu ser, primeiramente, e depois com construção na tua história de vida. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas eu não tenho tanto o que explicar, porque eu vou entrar aqui em coisas que só o Espírito Santo pode falar ao teu coração. Mas eu estou aqui direcionando uma reflexão, para que você seja edificado nessa manhã, nesse exato momento, pelo Espírito Santo, ao refletir sobre essas coisas que você está fazendo. Gálatas 2, 20. Capítulo 2 da carta aos Gálatas, versículo 20. Logo após as cartas aos Coríntios, carta de Paulo, primeira e segunda carta aos Coríntios, em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo número 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas o Machia vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho do Altíssimo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Ele vive em mim e eu também estou vivendo em mim. Amém? Ele vive em mim e eu também estou vivendo em mim. Agora, esse viver que eu vivo, eu tenho que viver pela fé no Filho. Amém? Viver pela fé no Filho. Então, Paulo está dizendo isso. Já não sou eu quem vivo, mas o Machia e Yahshua é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu também estou vivendo, né? Eu também tenho viver agora na carne, eu vivo pela fé no Filho do Altíssimo. Amém? Então isso aí é um ensino. A outra parte do ensino já é uma outra revelação, que esse Filho me amou e se entregou por mim. Então eu vivo pela fé porque eu sou grato. Ele se entregou e amou por mim. Então a maior revelação aqui não é quem nós deixamos de ser como nova criação. Não é quem nós deixamos de ser. A maior é que nós passamos a ter em nós um ser infinito. Nós éramos limitados e agora nós comungamos do infinito, o ser do nosso Pai. Ok? Do infinito. Aquilo que lá no paraíso tinha, Adão, se quisesse construir uma cadeira como essa, ele tinha construído uma cadeira perfeita. E ele não precisava ir para uma escola de química, de engenharia industrial, de produtos, de projeção. Ele não precisaria nada disso, porque ele tinha todo o acesso ao Espírito, e nesse acesso ao Espírito era olhar para algo e vir a resposta daquele algo. Mais ou menos como você já se deparou com um problema que as pessoas têm dificuldade de resolver, mas ele vem facilmente para você, mesmo que você nunca tinha procurado uma solução para aquilo antes. Isso se chama criação, que não é o mesmo criado do nosso Pai, porque a gente não cria do nada, mas a criação é um insight, é uma iluminação do Espírito do nosso Pai, na bondade dele. Por isso, a Escritura vai dizer que nada se cria mais, né? Vai nos ensinar que não há coisa nova sobre a terra. Ok? Agora, quando você, diferentemente de outras pessoas batem numa coisa, não consegue fazer aquilo, não consegue, você nunca fez aquilo, você vai lá, percebe, isso é tão fácil, você vai e faz. Sabe de onde veio esse insight, essa capacidade? Vem do Espírito. Isso acontece também para o ímpio? Também para o ímpio. Nosso Pai é longânimo e generoso para com todos. Entretanto, em relação a ter esse acesso, você tem total acesso hoje através da obra de Yahshua. Só que a igreja, ela está debaixo de um véu também que Satanás colocou, de engano,
que é o véu da religiosidade, e ela não tem buscado as coisas do Espírito. Ela não tem desenvolvido esse relacionamento. Ela não tem tido tempo. Então, existe toda uma estrutura que o príncipe desse mundo criou. Ele é o príncipe desse mundo. E Alcha falou que esse mundo ele jaz no maligno. Ele ensinou isso. O mundo está morto. Então, isso vai desde lâmpada na nossa casa, que nos limita acesso, nossa maneira de se organizar culturalmente, socialmente, nosso dia a dia. A gente troca o dia pela noite, a noite pelo dia. A nossa alimentação. Ou seja, desde essas coisas aparentemente sem significado, a coisas muito maiores, tudo foi criado para bloquear o homem de buscar as coisas superiores. Então o homem vive hoje a corrida dos ratos realmente. Não tem aquele hamster que fica naquela rodinha bonitinha, né, dentro de uma gaiola. Esse é o ser humano hoje. Ele vive correndo para pagar a conta, vai para casa, paga a conta, corre para um lado, corre para o outro, vai atrás de lazer. Nós vivemos hoje também um século do entretenimento. Ele passa o tempo sem dar conta que o tempo passa. E ele não tem tempo mais para um jejum, não tem tempo mais para uma oração. Não tem tempo. Quando ora é uma oração superficial, ansiosa. Tem que terminar logo. Eu tenho que fazer isso e aquilo. Então as pessoas nunca estão presentes. Mesmo quando o corpo está presente, as pessoas não estão mais presentes. Então como a pessoa vai adorar assim, sem estar presente? Como a pessoa vai avançar nas coisas do Espírito? E de fato a gente percebe por isso que são os últimos dias. E Alcha disse, porventura achará o Filho do Homem fé na terra, quando vir na glória com os seus anjos? Ele fala da multiplicação da iniquidade. E a iniquidade se multiplicará. E a iniquidade é uma palavra para pecado que tem a ver com a associação às coisas espirituais. São pecados que estão também associados às coisas espirituais. Iniquidade. Então, há uma mistura, uma panaceia de misturas tão grande com o pecado, com motivações pecaminosas, com bloqueios culturais, N coisas aqui que eu já mencionei, alguns, não vou repetir agora, que elas servem de gerar esse distanciamento. A graça é grande. O nosso Pai tem sido longânimo ainda. Há salvação ainda. Até na grande tribulação vai haver salvação. Mas os tempos são maus. Pelo mesmo Espírito, o apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos tempos difíceis. Amém? O apóstolo Paulo ele vai dizer que sim, os últimos dias seriam tempos difíceis. E o que é difícil? Difícil não é algo fácil, é algo difícil. Amém? Mais claro e redundante que pareça, né? Então nós estamos vivendo tempos difíceis, igreja. Por isso, no que depender de nós, continue o santo a santificar-se. Aleluia? Amém? E há uma consciência que deve ser gerada por nós. Falei um pouquinho dessas dificuldades. Nós precisamos gerar uma consciência de santidade, uma consciência de autoridade como filhos verdadeiros. É realidade dessa criação nova em Alcha. Aleluia? Então, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, leiam aí também, por favor. Eu queria ouvir umas 2 ou 3 edições, se a gente tiver edições diferentes. A minha edição diz assim: eu digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Alguém tem alguma outra edição aí? Poderia ler também? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito, né? Andai, viver no Espírito. Há alguma edição diferente ainda? No terceiro? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Aleluia. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, veja que a santificação não é uma luta contra o pecado, mas é uma inclinação para as coisas do Espírito. Lá em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar claramente isso. Que os que se inclinam para o Espírito vão colher vida. Então, lembram? Realidade da nova criação. O Espírito do nosso Pai unido ao nosso Espírito de uma forma irremediável. Na química, a gente poderia usar a expressão: o Espírito ele está amalgamado ao nosso Espírito. É uma união que na química ainda tem como separar, mas dificilmente se separa. Mas através de fogo em altas temperaturas, né? Mas a presença do Espírito é o próprio fogo que se une ao nosso Espírito e que faz com que a gente possa não satisfazer o velho homem, ok? Não satisfazer a concupiscência, os prazeres. Concupiscência, os prazeres da carne. Se a gente não se inclina para as coisas do Espírito, o que é que vai acontecer naturalmente? Nesse mundo que nos assedia, nessa natureza deficiente, porque nosso corpo ainda não foi glorificado, a nossa alma vai se render ao corpo. Ela vai viver em função de satisfazer o corpo, servir ao corpo. Mas a alma, ela precisa aprender a servir ao Espírito. Então só basta a gente se inclinar, a gente andar no Espírito,
Viva no Espírito e jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. Bem, além disso, o Espírito é o poder, a fonte para gerar toda essa realidade da nova criação. Então, o Espírito dá poder à nova criação. Lá em Atos 1:8, é um texto bastante conhecido, né? O que é que diz Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, recebereis poder. Era algo inaugural, estava sendo prometido, e aconteceu na data exata do Pentecostes, ok? Na festa dos tabernáculos, festa das semanas, então. E o Espírito Santo desceu trazendo poder para ser verdadeira testemunha. Testemunha que não fala de algo que não viu, que não experimentou, mas testemunha que tem experiência de que Yahshua vive. Amém? Então, recebereis poder para ser testemunha. A nova criação, ela não é fraca. Ela é revestida de poder. Você é nova criação, você não é fraco. Por isso, agora você pode entender aquela palavra profética do Antigo Testamento que diz: diga ao fraco, forte sou. Em Yahweh, nosso Pai, no Espírito dele, nós somos fortes. Diga o fraco, é fraco mesmo. Diga o fraco. Diga o quê? Forte sou. Então, hoje, a sua identidade verdadeira não é fraca. Você é forte. Amém? É algo que parece um paradoxo. Porque se a gente levar uma pancada forte no braço, ele ainda quebra. Entretanto, essa fragilidade, ela foi revestida de um poder que supera e anula a fragilidade. Embora a fragilidade, de certo modo, esteja presente. Mas não é mais a nossa identidade. Digo fraco, forte sou. Então, esse revestimento do Espírito Santo, ele nos é um revestimento de poder. Lá no livro, no Evangelho segundo Lucas, Lucas vai usar exatamente a palavra revestimento de poder. Ok? E Paulo vai explicar que esse revestimento é quando a gente se enche do Espírito. Então, se revestir de poder é se encher do Espírito. Existe uma maneira de eu apagar a presença do Espírito Santo. Imagine um tanque, você é um copo, certo? Esse copo pode estar cheio ou estar vazio. Só que uma vez que você está salvo, esse copo nunca estará totalmente vazio. Mas esse copo estará muito esvaziado em algumas situações se você não se encher. Agora, como se enche? Paulo vai dizer lá claramente pelo Espírito Santo: enchei-vos, dando glórias, adorando de coração ao Pai, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Então, existe uma série de instruções ali que estão no gerúndio, são coisas que a gente vai se encher fazendo. Fazendo isso e isso, nós estaremos nos enchendo. Toda honra e glória pertence a Ele. É pela fé nele. Esse viver que agora eu vivo pela fé em Yahshua. Amém? É o acesso da obra consumada. Então, a presença do Espírito foi dada a você não apenas como identidade, não apenas como uma marca, um selo, mas, acima disso, como um poder que te capacita a viver a vida do Pai. E a igreja não tem tido muito consciência disso. Ok? Então, é uma verdadeira arma espiritual para a igreja. Em último lugar, eu quero mencionar aqui, gente, que a nova criação é canal de manifestação desse poder. Amém? Nós devemos viver para manifestar esse poder. Quando Yahshua chama os seus discípulos, ele diz que faria deles pescadores de homens. Ele diz que eles seriam a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas. Amém? Vós sois a luz do mundo. Ele diz, vós sois o sal da terra. Amém? A luz não se acende para colocar debaixo de uma cadeira, de um birô, de uma mesa, de um estante, mas se acende para colocar no lugar mais alto da casa, para iluminar o máximo possível. Né? Isso é lógico, isso é ser inteligente. Né? Então, ele diz, assim também brilha a vossa luz. Não buscando glória para si. A nossa luz tem que ser a luz do poder, da presença do Espírito do nosso Pai em nós. É uma fonte. Do nosso interior fluem rios de água viva. E essa água viva é a presença do Espírito Santo. Amém? Aleluia? Então, existem algumas manifestações práticas que podem estar mais visíveis ou menos, dependendo de como estamos andando no Espírito. As manifestações práticas são essas. Consciência da palavra. Tem pessoas que ela é muito superficial na palavra. O Espírito Santo te traz consciência da palavra. Ele fala em profundidade, cada vez maior, desde que você deseje isso. Ousadia na fé. Você realizar coisas pela fé. Isso são consequências práticas dessa presença, em realidade, da nova criação. Discernimento espiritual. Você tem uma capacidade
cada vez mais aguçada para discernir as coisas, para perceber as coisas. Ok? Amor incondicional, capacidade de perdoar, capacidade de amar, não buscando algo em troca, amor incondicional. Ok? E ações diferentes ou reações diferentes das opressões do mundo. O mundo leva as pessoas a terem um determinado comportamento. Eles têm exercem uma pressão sobre as pessoas. Existem pessoas que conseguem, sem o Espírito Santo, fazer algo contrário à pressão do mundo. Ok? Não estou dizendo que isso aí é uma prova cabal e última, né, para ser mais claro. Mas eu estou dizendo que o comum, quando o Espírito Santo habita em nós, é nós vencermos as pressões do mundo com muito mais facilidade. Também não significa que sempre, que estamos blindados, sempre, nós estamos numa guerra. Ok? Então, eu queria trazer aqui no final afirmações de viva fé, que a gente possa declarar isso nesse momento. Eu sou templo do Espírito do meu Pai. Eu sou morada dele. Eu não carrego apenas doutrina, conhecimento da verdade. Eu carrego a presença. Então, quando você estiver andando, pense um pouquinho nisso. Eu estou carregando a presença. Eu sou um tabernáculo. Aleluia. O meu Pai habita em mim, através do Espírito dele. Onde eu chego, ele chega. E ele quer falar por mim. Quando eu falo a palavra dele, é ele quem está falando. Quando eu falo a palavra dele, é ele quem está falando. A minha vida é a expressão da vida de Yahshua. Já não sou eu mais quem vive, mas é Yahshua quem vive em mim. A minha vida é uma expressão da presença de Yahshua. Aleluia? Essas coisas faz você dizer, eu sou nova criação. Essas coisas são realidades da nova criação. Aleluia. Amém. Eu queria desafiar vocês a pegarem esse vídeo, vai ficar gravado, certo? Eu espero que não vai haver contratempo em relação a isso. E você voltar a meditar sobre principalmente esse finalzinho aqui. E você confessar, você pegar essas frases, se possível até tomar nota delas. Também está no esboço que está no canal do Telegram para os alunos, ok? Então você pode pegar lá e confessar essas palavras. Então que a bênção do bom Pai seja multiplicada em sua vida.